Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, ele diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando de uma vida que nasce da morte. Mas a verdade é que, se você olhar o contexto, Jesus está falando dele. O versículo 20 começa dizendo assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. A Bíblia não diz quem eram esses gregos, só diz alguns gregos. Verso 21 diz: e se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. O povo se espremia para tocar em Jesus. A multidão se aglomerava, todo mundo queria. Mas de alguma forma, o pedido dessa turma feito a Filipe passa por um filtro. Verso 22 diz: Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe juntos, entrem em acordo, comunicaram a Jesus. Quem eram esses gregos que conseguiram tão rápido acesso a Jesus? A Bíblia não é clara. Mas a lógica me faz pensar que não se tratava de gente qualquer. Agora vamos pensar no seguinte: a Grécia ainda era, nesses dias, apesar do Império Romano ter se tornado um império de proporções mundiais depois da morte de Alexandre o Grande, ela ainda era aquela que cultivava o pensamento dominante. Havia se promovido por todo mundo o helenismo, a cultura grega, não apenas a língua, né? O Novo Testamento foi escrito no grego mesmo nos dias do Império Romano, mas toda a filosofia. A Grécia era o palco do pensamento do mundo. De alguma forma eu acredito que a fama de Jesus como ensinador chega lá. E esses gregos vêm fazer uma proposta. A Grécia quer ouvir Jesus. O texto diz assim: quando eles comunicaram isso a Jesus, é o momento que Jesus responde: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu acho que, se eu sou um dos dois, eu penso: nós vamos para a Grécia com o mestre. Agora nós vamos brilhar. Mas quando Jesus fala de ser glorificado, ele está falando de outra coisa. É nesse momento que ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quando Jesus entra no mundo, a Bíblia diz, o próprio Cristo diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único. Mas Jesus não veio para permanecer Filho único. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que ao entrar nos céus, ele entra dizendo: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. A Bíblia diz que o plano é que ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos. Mas ele disse: se eu não morrer, não há multiplicação de filhos de Deus na terra. Sabe o que ele está dizendo? A Grécia pode ser atrativa para mim, na perspectiva humana e egoísta, mas não serve ao plano e ao propósito de Deus. Isso não é promoção genuína, isso é distração. É nessa sequência que Jesus diz: quem ama a sua vida, perderá. PDA. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. Agora ele já está dizendo: eu não vou para a Grécia, e vocês também não vão. Vocês vão ficar comigo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E Jesus diz: agora minha alma está angustiada. E o que direi, Pai, salva-me dessa hora? Não foi, pois, precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão, uma voz audível. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Ele diz: essa voz está sustentando o meu propósito, o meu alinhamento, para que eu não saia do trilho. Vocês é que serão beneficiados pela minha obediência. Quando nós falamos de distrações, gente, não é apenas você perder o alvo em relação ao pecado. Muitas vezes coisas que podem ter cara de aparentemente boas podem concorrer com a visão de um propósito que Deus estabelece no nosso coração. O que vai nos ajudar a não se perder no processo? Se eu e você mantivermos o foco, se você estivermos de olho para o lugar onde estamos indo. E acredito que eu e você precisamos enxergar sempre a recompensa. Quando Jesus diz no versículo 25: quem ama a sua vida perde, mas o que odeia, ou aborrece sua vida nesse mundo, vai preservá-la para a vida eterna. O tempo todo ele está falando para mim e para você: você pode fazer uma escolha
de buscar gratificações temporárias ou de buscar recompensas eternas. Se eu e você escolhemos viver por algo maior, não é apenas o quão nobre é a nossa escolha, mas o algo maior também é algo maior, inclusive em termos de recompensa, inclusive em termos de gratificação, inclusive em termos de retorno do investimento. E eu e você precisamos aprender a colocar os nossos olhos na recompensa. Quem está entendendo, diga amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11, Paulo diz assim: porque é necessário que todos nós é cada um sem exceção, nenhum de nós vai escapar disso. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lembra de Apocalipse 14, 13, que as nossas obras nos acompanham? Para onde elas nos acompanham? Para o tribunal. Se forem boas obras que merecem recompensa, a recompensa nos acompanhará por toda a eternidade. Mas se tiver algum tipo de julgamento, ele também vai permanecer conosco por toda a eternidade. Nós não podemos achar que isso é um assunto sem importância. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 1 e 2, a Bíblia fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, daquelas bases, o alicerce. Lá, o escritor destaca 6 coisas: o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, a doutrina de batismos, imposição de mãos. Aí ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quando você olha para essas duas, que tem o caráter final, nós não podemos negar que se o juízo eterno é colocado no rudimento da doutrina de Cristo, é algo que nós temos que tratar como essencial, como básico. Haverá retribuição e recompensa. E nossas escolhas na vida terrena deveriam ser norteadas pela percepção das recompensas eternas. Vou repetir isso mais uma vez. Nossas escolhas na vida terrena deveriam ser norteadas pela percepção da recompensa eterna. Dá uma olhadinha comigo em Hebreus, no capítulo 11, versículo 35. Ele começa falando até o versículo 32 dos heróis da fé. No início do verso 32, ele diz: me faltará tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas, porque até então ele relacionou muitos atos de fé de muitos homens de Deus no Antigo Testamento. No 33 ele diz: os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, aqui entende-se que está falando de Daniel, extinguiram a violência do fogo, seus amigos, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. No 35 ele diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui foi gente que foi livre pela fé. Livre da boca do leão, livre do fogo, livre do inimigo, a fé os livrou. Mas agora ele muda o tom e diz: alguns foram torturados. Não porque a fé não funcionaria para livrá-los. Ele diz assim: não aceitando o seu livramento, para obterem superior ressurreição. Alguns fizeram uma escolha: eu posso, como Daniel, crer e escapar da boca do leão. Eu posso, como os amigos de Daniel, crer e apagar a força do fogo. Eu posso, como outros, crer e ter o livramento do inimigo. Mas e se eu quiser não usar a fé para livramento? E se eu preferir sofrer? Pastor, porque alguém faria essa escolha estúpida? Estúpida se você pensar só no momento. A Bíblia diz que eles estavam de olho numa superior ressurreição. Então, nos rudimentos da doutrina de Cristo, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos, depois do juízo eterno. O que se segue à morte, no tempo do fim, será a ressurreição. O que se segue aos dois é a recompensa e o juízo. Quando eu e você começamos a entender o que a Bíblia ensina sobre isso, em 1 Coríntios, no capítulo 15, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala que há uma distinção, quando ele está falando, do corpo ressuscitado. Ele diz no verso 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. E diz até entre estrela e estrela a diferença de glória.
E diz, no mesmo padrão de corpo, vai ter diferença de glória. Quando chegar a ressurreição, nem todos ressuscitam com o mesmo nível de glória. Entenda, absorva e assimile essa verdade. O céu não tem regime socialista. Ele é igualitário no sentido de salvação, do valor que cada um tem, não de retribuições. Nós colhemos aquilo que plantamos. Isso é determinado por Deus, esse é o padrão de justiça divina. Cada um será recompensado de acordo com aquilo que fez, com o nível da sua doação, com o nível da sua entrega. Esses camaradas estão diante da morte e diz, a gente pode crer e ser livre, mas a gente pode escolher não crer, mirando uma superior ressurreição. E Deus diz, pode. Ele diz, então nós escolhemos morrer. Por quê? Essas pessoas entendem que há algo muito maior do que essa vida terrena de curta duração. Quando Estevão está diante daquele momento onde vai ser apedrejado, ele não faz nenhuma oração por livramento. Ele apenas ora e diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou aceitar esse apedrejamento, eu nem vou orar por livramento. Mas a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, seus olhos se abrem. E a Bíblia diz que ele vê Jesus em pé, à direita do trono de Deus. Eu não sei você, eu fico enlouquecido, quase surtado com esse texto. Porque em toda a Escritura a Bíblia fala de Jesus sentado à direita de Deus. Era um conceito cultural que eles entendiam. Quem tinha autoridade ficava sentado. Quem ficava em pé era o plebeu que estava na frente de quem tinha autoridade. Quando a Bíblia fala de Jesus em pé, para mim é uma das maiores honrarias que Estevão podia receber. Para mim ele está dizendo, um cara como você, que valoriza o que é eterno, que me honra até o fim, até o último suspiro, eu me levanto do trono para receber com honra aqui no céu. E se existe algo que deveria nortear a minha e a sua vida, é essa disposição que nasce de um entendimento de viver por algo maior. Como eu falei antes, eu não sou uma pessoa, eu não me considero desprovido de ambição. Minha ambição é outra. Eu decidi que eu queria ter algo que durasse por toda a eternidade. Paulo diz em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo diz antes que o fundamento é Cristo, isso não pode ser mudado. Mas ele diz, depois que Cristo entrou, o que vai ser construído em cima do alicerce do fundamento, cada um veja bem como é que vai construir. Ele diz assim, verso 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aqui está falando não só de um edifício valioso, mas de coisas resistentes ao fogo. Aí ele continua a lista e diz, madeira, feno, palha. Aqui ele não está falando só de um edifício, de um tipo de casa ou moradia que não tem tanta honra, mas ele está falando de coisas que não resistem ao fogo. Ele termina dizendo assim, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, que é Cristo, permanecer, esse receberá recompensa. Outras traduções dizem galardão, que é a mesma coisa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. A Bíblia faz a diferença entre salvação e galardão. Se o que eu e você construímos para a eternidade não resiste ao fogo, você entra salvo, mas sem galardão. Como dizia um amigo meu, salvo, mas sapecado pelo fogo. Ele diz, mas se o que você edificou, se você se empenhou, se esmerou e sobreviver ao fogo, e fogo na Bíblia tem essa ideia de juízo, Deus está dizendo, então você vai ter galardão. Gente, eu não sei qual é o sistema de recompensa eterna, mas algumas coisas me deixam muito, mas muito seguros. Em primeiro lugar, Deus é justo, e qualquer que seja o seu sistema de recompensas, não será jamais injusto. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras. Então isso é uma garantia. Segundo, ele além de justo, é generoso e criativo. Eu fico imaginando se ele caprichou tanto nesse mundo, onde a gente gastaria tão pouco tempo, o que é que não nos aguarda, onde eu e você vamos passar a eternidade. Mas algumas escolhas têm que ser feitas, e elas derivam de um entendimento correto, no que é que eu e você
vamos investir. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.